Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vim falar para você rapidamente sobre a história de um homem. Hoje nós vamos falar sobre Isaac. Quantas vezes nós falamos sobre Abraão, sobre a fé de Abraão, naquele ato de entregar o seu filho, mas às vezes nós nos esquecemos da ação de Isaac, de se entregar também e ter fé. Eu queria primeiro te fazer algumas perguntas. Se o seu pai fosse um homem escolhido por Deus e você fosse o filho da promessa, como que você se sentiria? Qual que seria a pressão sobre você em relação a isso? Se sua mãe te defendesse de tal forma que colocasse seu irmão para fora de casa, como que você se sentiria dessa forma? O que você faria numa circunstância dessa? E se seu próprio pai quisesse te matar para honrar ao Senhor, como que você se sentiria? Este menino, Isaac, enfrentou todas essas coisas e é lindo ver como ele confiou não só no seu pai, mas no próprio Deus, porque ele sabia que o pai dele não cria em um Deus qualquer, ele cria no Deus eterno, no Deus Senhor de todas as coisas. Eu queria começar falando para você um pouquinho do nome de Isaac. O nome de Isaac significa filho da alegria. Isaac nasceu de uma forma sobrenatural. Na velhice de seus pais ele foi nascer. E aí ele foi circuncidado, o filho da promessa, aquele que o Senhor tinha escolhido para que dele viesse um povo escolhido. Você deve saber que ele não foi o único filho de Abraão. Na verdade, ele foi o segundo filho. Abraão tinha tido um filho antes com uma escrava, que no caso foi Ismael. E aí depois, de uma forma natural, filho também de Sara, esposa de Abraão, Isaac nasceu. E agora, nesse momento, eu queria conversar com você sobre a questão do sacrifício. Porque Isaac se entregou como cordeiro, naquele momento, como o sacrifício do Senhor. Ao confiar no Senhor, ele aprendeu que o Senhor iria dar aquilo que fosse preciso. O seu pai havia dito isso a ele. O seu pai havia dito isso a ele. Se seu pai, que era aquele que ele cria, que ele confiava, estava dizendo isso, então tudo bem. O Senhor realmente iria prover as suas necessidades. Ele se entregou. E assim ele entendeu que ele não podia resistir à vontade do Senhor. Quantas vezes nós nos resistimos, de nos entregar ao Senhor, porque a gente não quer, ser feito ofertas vivas diante do Senhor, e foi isso que Isaac fez. Literalmente, ele se entregou. E dessa forma, ele se tornou um símbolo do Messias que ainda viria, daquele que seria o Cordeiro, que morreria por todos nós. Abraão seria uma representação de Deus Pai, que entrega o seu próprio filho, e Isaac é aquele filho que se entrega e se sacrifica por um motivo maior, porque o Senhor, o seu pai, disse isso a ele. E aí você deve conhecer a história. No final das contas, o Senhor não permitiu que aquele sacrifício fosse feito. Apareceu então um cordeiro, e por meio disso eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas Isaac é aquele que fez com que isso acontecesse. É aquele que também creu de tal forma que se entregou como sacrifício. Depois, por conta deste momento, todas as famílias foram abençoadas. Esse foi o momento que o Senhor abençoa toda a nação por conta de fé, por conta de um sacrifício, por crer no Senhor. E eu quero te fazer algumas perguntas agora para nós terminarmos, para você refletir sobre esse momento, sobre esse sacrifício de Isaac. Primeiro, quantas vezes nos fazemos ofertas vivas ao Senhor? A sua vida tem que ser uma oferta viva diante do Senhor. Seja diante das suas vontades que você não vai e faz, seja diante das necessidades que você acaba buscando ao Senhor ao invés de a sua própria força. Você pode ser feito oferta viva ao Senhor. Outra coisa, quantas vezes não questionamos a decisão do pai? Mas por que isso? Por que um sacrifício? Por que tem que ser assim? Não, cadê o cordeiro, pai? Ele pergunta ao seu pai Abraão e ele fala, o Senhor vai prover, e ele crê nisso. Então, o
O Senhor, ele falou, ele não questiona. Para que nós vamos questionar as decisões do Pai se a vontade dele é perfeita, se a vontade dele é aquilo que nós realmente precisamos? E por fim, quantas vezes somos honrados por decisões difíceis de entrega? Você tem se sacrificado? Isso vai acabar gerando para você boas consequências, honras da parte do Senhor, e eu prefiro muito mais ser honrada pelo próprio Senhor do que por homens dessa terra. E Isaac, Abraão foram honrados por obediência, por se sacrificarem naquele momento. Uma decisão difícil, mas que foi feita em honra ao Senhor, e o Senhor honrou a eles de volta. E é isso, é uma mensagem simples sobre uma história que todos nós conhecemos, mas que você reflita sobre isso. Não se esqueça de ativar o sininho para receber os vídeos em primeira mão, e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Até lá, tchau!